E aí, gente, tudo bom? Então, eu voltei pra gravar mais um vídeo que o Robert pediu, porque foi muito bênção o outro. Recebi muitas respostas sobre aquele vídeo, que as pessoas gostaram muito, que foi muito abençoador, e isso é gratificante pra mim, porque ajuda a gente a prosseguir, né? A gente a buscar mais e saber que existem pessoas que acreditam na gente. Então, hoje, eu peguei outra plaquinha, essa daqui, e vamos falar hoje sobre influenciar a sua geração. Bom, nós sabemos que os tempos hoje são diferentes do que os nossos pais viveram, do que outras pessoas viveram. Hoje o mundo está assim, cada vez, dá pra gente dizer que bom e ruim ao mesmo tempo. Mas acho que conforme vamos chegando mais perto da volta de Jesus, o mundo fica cada vez pior, fica cada vez mais difícil da gente conseguir viver na nossa sociedade. E nós, como cristãos, devemos influenciar a nossa geração. Porque nós temos uma base, como eu disse, nós temos um manual. Nosso manual de sobrevivência é a nossa Bíblia, a Palavra de Deus. E com ela nós vamos conseguir influenciar outras pessoas. E a gente tem algo, nós que servimos a Cristo temos algo diferente. Nós temos uma luz, que a maioria das pessoas, se você serve a Deus de todo o teu coração, se você segue os princípios, certamente você já ouviu que você tem um brilho diferente, que você tem uma luz diferente, e que quando as pessoas elas estão perto de você, elas se sentem diferente. Eu já ouvi isso. E é muito bom quando a gente ouve isso. E isso é reflexo daquilo que vivemos diante de Deus. Então a gente precisa influenciar essa geração. Já que está cada vez pior, que os dias estão cada vez piores por causa que se aproxima a vinda de Jesus, porque isso está na Palavra de Deus. Então nós devemos emanar de nós o amor, a alegria e aquilo que o Espírito Santo nos deixou. Porque Jesus disse que o Consolador viria, Ele estaria conosco até os fins dos dias. E eu peguei essa plaquinha e eu vou ler o que diz nela sobre influencia a sua geração. E eu vou também dizer algumas palavras do que Deus tocou no meu coração, que eu devo fazer, e eu quero que você também faça. Amém? Então aqui fala, imagine a seguinte situação, que uma loja de eletrônicos, qualquer coisa, ou roupas, ela põe a mega promoção de 90% de desconto. Ela anuncia em rede nacional. Isso mesmo, você só pagará 10%. Quantas pessoas você acha que compareceriam à loja? Se você soubesse dessa promoção, você iria? Certamente sim, pois somos influenciáveis, assim como também podemos ser influenciadores. Certamente você já ouviu o ditado popular: diga-me com quem andas que eu direi quem és. Em simples palavras, isso quer dizer que as pessoas com quem você anda estão, de alguma maneira, influenciando você. Seja para o bem ou para o mal, todos somos influenciados. Da mesma maneira, você também pode influenciar alguém com as suas atitudes, suas palavras e até mesmo com suas convicções e crenças. Jesus era um influenciador, pois por onde ele passava, uma multidão o seguia. E a grande multidão o seguia porque viu os sinais que operava sobre os enfermos. João 6,2 fala sobre isso. Obviamente, a multidão estava atrás de algo que ele poderia oferecer, mas ele não deixava de influenciar com a sua própria vida. Palavras e pensamentos. Jesus inclusive deixou essa tarefa aos seus discípulos. Ou seja, ele pediu a eles que fossem influenciadores e que se influenciassem outros e assim por diante. Paulo, um dos apóstolos de maior expressão, disse: torne-se meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Precisamos ser influenciadores, tal como Paulo e Jesus. Quem você está influenciando? De que maneira você está influenciando? Ou alguém tem influenciado você? Já parou para pensar? Paulo também alertou sobre o perigo da má influência. As más companhias corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15:33 fala sobre isso. O jovem Davi,
que mais tarde se tornaria um grande rei, sabia muito bem do perigo das más influências e exclamou: feliz é a pessoa que não anda segundo o conselho dos ímpios. Isso está em Salmos 1, primeiro 1, versículo 1. Onde você estiver, seja um influenciador para o bem e não para o mal. Agradeça, peça perdão quando errar. Não fale palavrões. Comporte-se adequadamente. Respeite seus colegas e seus professores. Mostre com suas atitudes e palavras que você é diferente. Jesus deixou para nós a tarefa de sermos influenciadores para essa geração. Portanto, está em suas mãos seguir este caminho. Eu achei muito legal essa plaquinha aqui, porque o que mais vemos hoje é as pessoas influenciando, mas para o lado ruim. O que mais vemos hoje são os jovens se perdendo e pessoas que vão à igreja, mas elas saem, elas ficam um curto período, e logo elas já saem da presença. Mas eu quero te dizer que às vezes a gente pensa que é algo de errado em nós, e muitas vezes não. Aquela pessoa, ela precisa de uma ajuda. Não foi algo que você fez ou deixou de fazer. Não, as pessoas, elas precisam querer a Cristo. A gente está muito acostumada a colocar a culpa nas pessoas. Eu saí da igreja, ou eu não fui mais por causa que fizeram isso e isso pra mim. Nós estamos muito acostumados e depositamos a nossa fé em pessoas. A gente acha que a gente tem que estar na igreja quando o irmão vai, ou se acontece algo com os pastores da igreja, nós queremos sair. A gente está num lugar por causa de pessoas e não por quem está naquele lugar, por quem morreu por você, para que você esteja naquele lugar. Nós estamos acostumados com as mesmas coisas, nós não queremos nada diferente, nós queremos tudo para agora e nós não queremos buscar nada. A gente está acomodado, a gente acha muito fácil tudo chegar nas nossas mãos. E nós nos esquecemos que Deus, Ele quer nos abençoar. Ele quer abençoar a nossa geração, mas nós precisamos nos posicionar como embaixadores de Cristo, como filhos, como servos. Nós devemos nos posicionar pela nossa geração. Nós devemos pagar um preço pela nossa geração, porque me dói muito ver muitos jovens saindo da igreja. E eu confesso que não é fácil mesmo, ainda mais porque eu sou líder de jovens. Não é fácil, a gente não consegue ir atrás de todos os jovens, ou às vezes a gente não consegue fazer assim um trabalho como todos esperam. Até porque a gente é ser humano, a gente erra e as pessoas esquecem disso. E nós temos uma vida fora da igreja, mas eu tento me dedicar 100% em tudo que é referente à igreja, tudo que é referente à minha geração. E eu tento de alguma forma influenciar a minha geração, seja até pelo um oi ou pelo como você está. Nós temos que nos posicionar como guerreiros mesmo e dedicarmos um tempo maior para a nossa geração. Às vezes nós dedicamos só em pedir para Deus e esquecemos que existem pessoas que precisam de nós. Uma oração, você não precisa estar no mesmo lugar que a pessoa para que ela receba aquilo que você vai estar orando por ela, ou aquilo que você vai estar intercedendo. A moeda corrente no mundo espiritual é o sangue de Jesus. Então você pode estar aqui na tua cidade e orar para uma pessoa que está em outro país ou do outro lado do mundo, e ela vai receber do mesmo jeito a tua oração. Porque se você crê, se você é um intercessor, se você crê que você pode influenciar a tua geração, não há limite geográfico para uma oração. Você simplesmente declara, você simplesmente decreta, e isso vai acontecer. Nós precisamos começar a cair na real que nos nossos dias de hoje, muitos jovens estão sendo perdidos. E às vezes nós não podemos fazer nada fisicamente, mas espiritualmente nós podemos nos colocar e guerrear e pedimos para Deus enviar os teus anjos e decretarmos a derrota de Satanás, o nosso inimigo. E uma coisa que nós temos feito lá na nossa igreja, na cidade de Adolfo, é
todos os sábados após o culto dos jovens. Deus colocou isso no meu coração e nós não temos falhado, nós temos persistido. E após os cultos nós sempre fazemos uma intercessão, chama o grupo de elite dos jovens, são apenas os jovens que participam, e lá nós oramos pela nossa nação, oramos pelos profetas, oramos pelos pastores, pela nossa igreja, pelos nossos jovens, pela nossa cidade. Nós entramos em uma verdadeira batalha, eu sempre saio de lá sem voz, e nós não temos medo mesmo, e é isso que falta, é um despertar que falta nos jovens. Eles estão acostumados e as coisas do mundo têm atraído muitas pessoas. E eu quero te dizer, porque nada do mundo, nada que você conquistar aqui no mundo, na terra, vai ficar contigo. Quando você morrer, você não leva nada. Você não leva nada. A única coisa que você leva é o caminho que você seguiu aqui. Se você seguiu a Deus, você vai pro céu. Se você não seguiu a Deus, se você seguiu ao diabo, se você não seguiu corretamente, seguindo a palavra de Deus, eu sinto lhe informar, mas que você vai pro inferno. Os jovens não estão acostumados a ouvir isso. Ou às vezes estão acostumados, mas entra por aqui, sai por aqui. Deixa eu te dizer que as tuas escolhas hoje vão refletir sim o que você será no teu futuro. E eu digo pra você, jovem ou adulto, quem estiver assistindo, você precisa ser um influenciador na sua geração. Mas você precisa ser um influenciador segundo a palavra de Deus. Você precisa ser um influenciador para a tua geração, para que eles notem a diferença em você, para que eles vejam Jesus em você, para que eles precisam sentir, vendo em você, eles precisam sentir a vontade, o desejo de estar na presença de Deus. O que você tem feito? Você tem envergonhado o Evangelho? Você tem envergonhado a Cristo? Não estou falando de envergonhar a tua igreja, a tua placa da tua igreja, mas quando você se diz cristão, você não segue os caminhos, aquilo que você fala, você não vive, a quem você tem envergonhado? Eu te digo que você não tem envergonhado o teu líder, você não tem envergonhado os seus pais, você não tem envergonhado os teus pastores, você não tem envergonhado a placa da tua igreja, você tem envergonhado a Cristo. Você tem envergonhado aquele que pagou um alto preço por você há mais de 2000 anos numa cruz, onde ele foi pregado. E quando você não vive aquilo que você fala, aquilo que você diz que você é, você está negando ele. Você está dizendo que Jesus não valeu de nada a tua morte na cruz. Quando você diz que é cristão, que você vive a palavra de Deus, mas na verdade você vive totalmente o contrário disso, eu te digo que é muito mais fácil você dizer que você não é nada do que você é cristão. Porque você está envergonhando a Cristo. Às vezes podem ser palavras duras, palavras, nossa, que pesado, mas é verdade. A gente tem dito que somos cristãos e não vivemos, não somos verdadeiros com aquilo, e nós temos somente envergonhado a Cristo e mais ninguém. Nós temos dito a Deus que, olha, valeu de nada ter entregado teu filho na cruz do Calvário. Não valeu de nada. Tá vendo? Porque olha o que eu tô fazendo. Eu digo que sou cristão, eu digo que sirvo a ti, mas quando meus amigos me chamam pra uma festa, eu vou. Quando meus amigos me chamam pra fazer coisas erradas, eu simplesmente vou. Eu esqueço que eu disse que eu sou cristão. Eu esqueço disso tudo. Ou na hora da ira, eu esqueço de todas as palavras que o pastor pregou e eu me iro de uma tal forma que às vezes Deus olha e fala, meu Deus, esse é quem diz que é meu filho? Quantas vezes Deus tem dito isso de você? Quantas vezes Deus tem dito isso de mim? Você se diz cristão, filho? Mas o que você tem feito fora da igreja? É muito fácil a gente vestir uma máscara, mas eu digo pra você que todos os dias a máscara cai. E você deixa de viver o melhor dessa terra por causa disso. Não viva de mentiras, não tente ser quem você não é. Você tem que parar pra pensar e analisar que nada mais te importa nessa vida a não ser servir a Cristo. Cara, não tem como você ganhar nada, você conquistar nada pela força do teu braço. Você pode até ganhar e conquistar, mas rapidamente você vai perder.
Nós devemos depositar a nossa confiança total em Deus e sermos influenciadores. O que mais me entristeceria seria se por onde eu passasse eu não falasse de Jesus. Se depois no futuro Deus me cobrasse e falasse assim: poxa vida, Beatriz, você passou por tantos lugares, e quantas pessoas você influenciou? Por quantas pessoas você falou de Cristo? Você teve vergonha? Eu não tive vergonha de você quando eu fui para morrer numa cruz. Eu não tive vergonha de você. Você teve vergonha de dizer para alguém: ó, Jesus te ama e eu também, e demonstrar o amor? Ou você teve vergonha de pregar por onde eu vou, por onde eu passo, seja na minha faculdade, seja no meu trabalho, seja em qualquer lugar, eu procuro falar de Jesus. Sabe por quê? Porque é algo que eu vivo, é algo que eu tenho um amor, um desejo tão grande que eu quero todos os dias mais, que eu sei como eu tenho que conquistar mais, que eu quero que outras pessoas também sejam influenciadas e que elas sintam isso. Porque é a partir do momento que eu comecei a viver a plena vontade de Deus na minha vida e sempre perguntar pra Deus: é realmente isso que eu devo fazer? É isso que o Senhor quer de mim? Eu te digo que a minha vida, ela melhorou em mil. Porque eu depositei tudo aquilo diante de Deus. Eu disse: eu não vou tomar mais as minhas decisões. E quem sabe da minha história sobre questão de faculdade e tudo mais, vai conseguir me entender que no começo eu queria outra coisa e hoje eu faço uma coisa totalmente diferente. Mas eu digo que eu estou vivendo os sonhos de Deus. E eu poderia não ter escolhido viver, mas a partir do momento que eu escolhi viver, a minha vida ela melhorou muito. Eu recebi bênçãos assim, sem medidas. E você também pode ser assim. Você precisa viver no plano que Deus tem pra você. Para de viver naquilo que você quer, porque tá dando errado. Tá dando errado, pode começar certo, mas chega no meio, dá algo de errado e depois você se frustra. É isso porque você não tá vivendo os planos de Deus, ou você acha que está, mas você não perguntou pra Ele. Pra você influenciar uma geração, primeiro você precisa ser influenciado. E por quem? Por Cristo. Porque se você não for influenciado por Ele, se você não viver por Ele e para Ele, não tem como você influenciar uma geração. Você vai estar achando que está influenciando certo, mas na verdade você não está influenciando. Eu só posso influenciar alguém de algo se eu viver aquilo. Se eu não viver, é impossível influenciar. Você precisa viver Cristo para influenciar Cristo. Você precisa viver a plena vontade de Deus para que você consiga influenciar outras pessoas. Você precisa ser um guerreiro de Deus, um embaixador de Cristo, para você conseguir fazer com que as pessoas sintam um pouquinho do que você vive. E nós precisamos, assim, estar constantemente orando por essas pessoas. Se você quer influenciar a tua geração, comece a orar pela tua geração. Porque eu te digo, se você não influenciar a geração que você vive hoje, quem influenciará a geração dos teus filhos? É pesado. Mas eu queria, como no outro, deixar uma oração simples, curta, mas que eu sei que vai ajudar muito. Que é: Senhor, eu quero ser um influenciador de pessoas. Que eles vejam Cristo em mim, através das minhas atitudes e palavras. Ajude-me a ser um imitador do Senhor e a influenciar os meus amigos para te conhecerem, assim como eu o conheço. Amém. A oração, ela é simples, curta, mas é uma oração muito forte e verdadeira. Que me ajude a influenciar os meus amigos e a eles te conhecerem, assim como eu o conheço. Quanto você conhece o teu Senhor?